Olá, alunos, tudo bom? Hoje a gente vai aprender, eu vou ensinar vocês uma técnica de para a gente acrescentar às vezes alguma imagem. Eu vou usar como base uma fotografia de uma sala vazia, sem nenhum móvel, nada. E caso a gente queira fazer alguma alteração, por exemplo, eu vou primeiro acrescentar aqui a imagem. Tem essa sala aqui, certo? Porém, eu gostaria de acrescentar algum papel de parede, mas eu não sei qual seria mais legal. Só que assim, a gente sabe como não é um serviço barato para se fazer e a gente sempre tem que, né, ter os meios para a gente saber se torna viável ou não fazer, se vai ficar legal ou não. Então, eu ensino uma técnica para vocês aqui que pode ser usado, às vezes não vai precisar, mas pode ser usado nessa mesma teoria para outras formas, né? Às vezes para alguma outra coisa e tal. A gente vai aplicar um papel de parede nessa, nessa imagem e eu vou ensinar vocês como fazer a parte da perspectiva e como a gente vai fazer esses detalhes pequenos, sombreamento e tudo mais. Vamos acrescentar agora o fundo. Escolhi um aqui, mas vocês podem escolher o que for da preferência de vocês, certo? Eu coloquei isso aqui e a gente pode trabalhar em cima dele. Pode ser que esse aqui ele é um tamanho, vamos dizer, menor, então a gente tem que sempre ter as medidas, certo? Como eu não tenho medida disso aqui porque é um exemplo, mas, né, vamos imaginar que essa parede aqui ela tenha, sei lá, 2 metros, 2,5 por 3,5, mais ou menos, né? Então, e esse aqui, vamos imaginar que ele tenha, opa, aqui. Vamos imaginar que esse aqui, que vai ser o papel de parede, ele tenha, sei lá, é, 60 por 1, às vezes, né? Mais ou menos isso, uma proporção assim. O que a gente pode fazer é, vamos duplicar ele e fazer mais do mesmo. Como eles são imagens que se unem e formam uma imagem só, então a gente pode aproveitar isso. Ele vai colocar várias dessas, certo? Vamos agrupar as duas aqui, mesclar camadas. Vamos mais uma. Agora a gente vem para a lateral. Vamos achar onde que é a emenda certinha. Isso. Viemos aqui no lado, selecionamos as duas, mesclar camada. A gente ainda pode continuar para ficar, ou a gente pode usar esse aqui como exemplo. Eu vou usar esse aqui como exemplo, mas na teoria seria isso aí mesmo. Caso vocês tenham a medida do papel de parede e da medida da parede, vocês podem utilizar isso aqui para fazer. Vocês conseguem tirar a medida e tudo mais. Então, eu vou ter que colocar ele na parede para a gente ver como fica. Eu venho aqui em Ctrl T, selecionado a imagem aqui, e aqui a gente vai utilizar um macete que é para a gente fazer o nosso campo de perspectiva. Como aqui na fotografia ele já está nos direcionando para onde colocar cada parte, a gente não tem como, não vai precisar criar do zero a nossa perspectiva, a gente sabe aonde começa e onde termina o nosso campo de visão. Então a gente sabe que essa linha de cima aqui e essa linha embaixo a gente vai ter que respeitar. Agora a gente vai apertar o Ctrl e deixar apertado. Ele vai aparecer essa setinha branca aqui. E quando tiver em cima do objeto vai ficar pretinho. O que a gente vai fazer? A gente seleciona cada ponto e como vocês conseguem observar, conforme eu vou mexendo, ele vai alterando é, as medidas ali e os aspectos da nossa imagem do desenho, certo?
Isso que vai gerar a nossa perspectiva, nosso campo de perspectiva. O que eu vou fazer? Vou levar até no cantinho. Se tiver difícil para vocês enxergarem ali, vai no Alt, aproxima e leva até essa partezinha aqui. Viemos até em cima. Levamos até aquela partezinha lá. E aqui a gente tem duas escolhas. Se a gente tiver o total da nossa parede aqui, a gente consegue fazer isso aqui. Seria mais ou menos isso aqui. Mas como eu quero utilizar só naquela parede ali por enquanto, depois a gente pode recriar para cá, eu trago aqui e eu levo já nessa linha de cima aqui. A gente fez a nossa perspectiva. Não está 100%. Por quê? Porque na nossa imagem a gente percebe que tem uma luz envolvendo, tem sombras, tem a cortina e tudo mais. E aí que a gente vai fazer essa parte. Vamos pegar aqui, vamos deixar transparente primeiro. A gente pode fazer de dois modos. A gente pode tanto colocar aqui a máscara de camada sobre o nosso papel de parede e vir com o pincel e fazer essa parte da pintura aqui com a tinta preta. Deixar a dureza um pouquinho maior, 60% mais ou menos. E a gente pode ir pintando onde a gente vê que tem a cortina, ó. Lembrando sempre de pintar sempre a máscara da camada. Se por acaso passar, aperta X, reverte a cor do preto para o branco e pinta de novo onde vocês passaram ali, certo? Aqui tem essa sombra. Aqui a gente tem mais um método para a gente fazer. Ou a gente pode utilizar a opacidade para fazer essa parte da sombra, certo? Então ali a gente tem, se deixar 100% ele vai ficar assim. A gente tem os modos de mesclagem, que a gente pode tentar achar um que seja mais compatível, que eu acredito que o luz indireta seja dos melhores que tem para a gente utilizar. E se eu não me engano, cor também dá para a gente fazer. Não, nessa situação não, porque é branco com branco. Luminosidade mais ou menos, mas o luz indireta ainda é o melhorzinho, que ele deixa os aspectos de sombra, que é o que a gente vai precisar para deixar a imagem mais realista. Ou a gente pode vir aqui em opacidade e diminuir a opacidade, que vai dar a mesma sensação. Ainda conseguimos colocar a luz indireta, a gente pode colocar mais uma e aumentar essa opacidade aqui. Então, vamos tentar outra coisa ainda aqui, que é pegar aqui, deixar normal, 100%, pegar uma imagem, passar para cima e aqui a gente vai trabalhar em cima da cor. Vamos ver se vai dar certo isso.
Aqui, cor mais escura. E vamos baixar a opacidade. E vai dar essa sensação de sombra na parede. É um dos métodos que dá pra fazer. O outro é a gente colocar aqui na opacidade menor, que ele vai ter umas sombras lá. Ainda a gente tem a possibilidade de pegar e fazer a sombra manualmente, mas eu acredito que não tem necessidade porque aqui a gente tá fazendo só um modelinho, certo? Para fazer coisas do tipo mais profissionais teria que se usar os programas mesmo para isso, que é os programas para arquitetura e para engenharia, né? Lá tem tudo certinho para isso. Mas aqui a gente já consegue ter uma ideia de como fazer. Agora a gente pode colocar ainda. Vamos escolher máscara de camada, vamos ver se a gente consegue trabalhar aqui. Mesma coisa. A gente vai ter que ir lá e apagar todas as partes onde possuem. Se passar um pouquinho ali, não tem problema, a gente volta depois e pinta de novo com pincel branco.
Vamos usar um quadrado aqui para a gente poder... Deu um probleminha aqui, acabou fechando sem querer, eu vou fazer ligeirinho aqui o que a gente tava fazendo. Enfim, eu não vou fazer todo aquele processo agora, senão toma mais tempo. Mas basicamente seria aquilo que a gente tinha, aquilo que eu estava passando até agora. Nessa lateral da parede, se eu quiser fazer, eu ainda posso. Vamos ver, colocar aqui. Mais ou menos calcular onde vai ser o fechamento da parede. Porém, isso. Tem que ver certinho aqui. Vamos colocar de novo ali. Nisso podemos só reduzir a opacidade aqui para a gente ter uma base. Ele vai mostrar as sombras ali. Vamos pegar mais uma para a gente colocar ali naquele lado. Vamos tirar mais ou menos aqui. E deste aqui também. Se quiser colocar no alto ali, pintamos de branco. Basicamente seria essa a forma que a gente usaria para dar uma olhada, ver como ficaria, encaixar. Às vezes a gente gostaria de encaixar algum outro adesivo. Deixa eu ver aqui algum. Vamos colocar esse aqui. Na parede a gente usa a mesma parte. A gente vai fazer as perspectivas do plano aqui, deixar ele mais ou menos na posição certa, para a gente ter uma base de como seria se fosse colocar
adesivo na parede, ou se fosse colocar alguma coisa, a gente usa a mesma tática. Vamos colocar aqui às vezes um quadro. Aqui eu tenho uma moldura de um quadro. Opa, não deu certo aqui. Google me enganou. Vamos ver se vai ter alguma. Tem. Aqui eu tenho essa moldura, eu quero colocar ela aqui nessa parede. Então eu vou fazer o mesmo, a mesma coisa. A gente vem, vamos achar onde fica as linhas as linhas de direção da casa. Aqui. Pronto, colocamos a moldura ali. Eu acho que tá um pouquinho torto ainda. Tá quase. Aí a gente pode acrescentar alguma foto. Vamos acrescentar aqui. Aqui a gente pode deixar um pouquinho a mais porque ele está em PNG. Então a gente pode jogar o quadro por cima. Isso, ele vai realmente parecer uma moldura. E assim vai. Todas as técnicas que a gente vai aplicando aqui. Podemos deixar ainda o nosso papel de parede. Podemos colocar mais alguma coisa. Às vezes colocar um lustre. Vamos ver se vai ter algum PNG aqui. Só um minutinho, eu tô encontrando aqui um lustre para colocar ali. Pronto, agora a gente tem um lustre aqui. Ou a gente pode até colocar ele maior. Deixar ele mais para cá, deixar ele maior. Enfim, isso é questão de criatividade para a gente ir colocando. Mas a técnica da gente
de colocar e tudo mais, seria basicamente assim. Quando a gente não consegue utilizar essa parte de transparência para colocar, a gente precisa que ele apareça todo. Vamos dizer, por exemplo, aqui, deixar ele assim, vamos dizer, bem forte. A gente vai ter que pesquisar, ver bem certinho onde está na imagem, fazer as sombras do mesmo jeito. Vamos ter que criar sombras do zero para colocar aqui na imagem. Aí já é um pouquinho mais complicado. Mas nos modos de mesclagem aqui a gente já consegue ter uma, uma boa dimensão do que a gente quer, certo? Acho que seria isso nossa aula de hoje. Trabalhar com essas partes. Podemos utilizar aqui ainda na aba de camadas, se a gente pegar e selecionar todos eles e fazer uma imagem só, a gente só seleciona todos e vem mesclar camadas, ele vai fazer uma junção de tudo. Então, agora, no lugar de ter um monte de camadas, a gente tem só essa imagem. Porém, não dá para ser desfeito. Uma vez feito, ele não volta mais a várias camadas. Ele se tornou uma imagem só. Mas é tranquilo caso queira terminar um arquivinho e fechar e começar novamente agora, fazer mais alterações e tudo mais. Beleza? Acho que seria isso a aula de hoje. Qualquer dúvida, só manda mensagem aí que a gente já resolve. Beleza? Até mais.